Bom dia aos internautas que estão mais uma vez nos assistindo no nosso programa semanal Seguridade e Cidadania, todas as quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã. Hoje começamos um pouquinho atrasado, aguardando aí os nossos convidados. Já temos aqui presente o nosso companheiro aqui, assessor jurídico da Federação Nacional dos Petroleiros, e do SINDMAR, Sindicato dos Oficiais da Marinha Mercante do Brasil, sindicato filiado à CONTIMAF, Confederação dos Trabalhadores Marítimos e Aquaviários. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as irregularidades no processo eleitoral para a escolha dos conselhos deliberativo e fiscal da ilegal APS, Associação Petrobras de Saúde. E legal porque nos programas anteriores já fizemos aqui essa denúncia, existe toda uma série de problemas, desde a constituição da associação até ela conseguir o registro enquanto operadora de saúde, depois o processo de transferência da carteira de credenciados e depois a inscrição compulsória de todos os beneficiários da AMS, bem como o plano, nesta associação. Existem, da parte da FUP, da FNP e da CONTIMAF, uma série de ações jurídicas denunciando e buscando a reversão desse processo todo, para que nosso plano, a AMS, volte novamente à gestão pelo RH da Petrobras, que é a origem da nossa AMS desde 1975 e que até o ano passado, na verdade este ano, né, abril de 2021, 1º de abril, a gente gostaria que fosse uma mentira, mas infelizmente é um fato, eles anunciaram que essa associação estaria, a partir de 1º de abril deste ano, administrando o nosso plano de saúde, a AMS. Portanto, no programa de hoje, nós vamos falar de todas as irregularidades no processo eleitoral agora, que está em curso, onde a direção da Petrobras tenta, de todas as formas, legalizar essa associação. Esta eleição é mais um passo nesse sentido. E, da nossa parte, das entidades, é mais uma batalha que nós vamos travar na busca da gestão da nossa AMS, como era feito antes, pelo RH da Petrobras. Sabemos que antes todos os custos administrativos e operacionais eram assumidos pela Petrobras. E agora, caso essa transferência do plano da AMS para a APS seja concretizada, nós teremos que arcar com 40% desses custos administrativos e operacionais. Uma associação que não tem controle nenhum nosso, nós não sabemos nada do que está acontecendo na associação. Quando a gestão da AMS era interna da Petrobras, nós sabíamos que existe uma série de controles que a Petrobras tem enquanto empresa estatal e que tem que prestar contas à sociedade, onde os trabalhadores são concursados, fazem concurso público, e os terceirizados, existe toda uma contratação, todo um controle em relação aos processos de contratação. No caso da APS, não existe nada disso. Então, o temor, além de a gente ter que assumir 40% do custo administrativo operacional, o nosso temor é que esses custos estejam completamente descontrolados, já que é uma associação privada e que nem ao menos a direção da Petrobras quis constituí-la como uma fundação, que pelo menos nesse caso, como acontece com a Petros, que é uma fundação, estaria sujeita à fiscalização do Ministério Público. Como uma associação, o Ministério Público não tem prerrogativa de fiscalizar qualquer associação, como é o caso da APS. Portanto, os nossos temores são muito grandes,
e principalmente com relação a essas questões do custo administrativo operacional. Existem também questões relacionadas à precarização do nosso plano de saúde e, portanto, é importantíssimo que os beneficiários da MS saibam que há necessidade da gente continuar nessa luta, que não está sendo só realizado no campo jurídico, mas também no campo administrativo. Nós tivemos denúncias que continuam sendo apuradas e que até agora nós não tivemos um resultado prático e continuamos acompanhando. São denúncias no Ministério Público, denúncias no Tribunal de Contas da União, denúncia na Comissão de Valores Imobiliários. No Tribunal de Contas da União, por conta dos processos que levaram à criação da APS. No Ministério Público, a denúncia é com relação a uma organização criminosa, uma suposta organização criminosa que estaria por trás da criação da APS. E, do ponto de vista do processo administrativo na CVM, a irregularidade que foi cometida quando a Petrobras se utilizou de ganhos contábeis por conta da mudança de custeio da tabela do grande risco e por conta também da resolução CGPA 23, que já não existe mais, foi anulado os seus efeitos por um decreto legislativo aprovado no Congresso Nacional, Câmara e Senado, mas que produziu seus efeitos na época, de forma que a Petrobras, baseada nessa CGPA, ela reduziu a expectativa de vida que era contabilizada para os beneficiários da AMS, fazendo com que o custo de longo prazo, chamado custo atuarial, fosse reduzido, bem como a mudança na tabela de custeio do grande risco, decorrente da mudança da relação de custeio, que antes, até 2020, de todo o custo total da AMS, a Petrobras cobrava dos beneficiários 30% desse custo total, através das várias tabelas de desconto que a AMS tem, e a partir do acordo coletivo de 2020, setembro de 2020, esse custeio da nossa parte, dos beneficiários, passou para 40%, e iria agora, em janeiro de 2022, para 50% se a gente não tivesse anulado a CGPA, os seus efeitos, a CGPA 23. Então, baseado numa resolução que não existe mais, baseado nessa mudança do custeio geral da AMS, a empresa registrou em 2020 um lucro contábil e se aproveitou desse lucro contábil para fazer distribuição de dividendos. Ocorre que, com a anulação da CGPA, não existe mais legalidade nesse processo que ocorreu, aprovado pela Assembleia dos Acionistas. Então, esse processo que está sendo discutido e levado por nós, processo administrativo junto à CVM, ele terá esses desdobramentos, que são importantes para mostrar uma das várias ilegalidades que estão ocorrendo nesse processo de criação desta associação e da transferência do nosso plano de saúde para essa associação. E esta eleição que ocorre agora é mais um passo, é mais uma irregularidade nesse processo. Portanto, eu queria aqui, inicialmente, saudar aqui o nosso convidado de hoje, né, o Paulo César Coelho. Antes disso, Paulo, eu vou aqui fazer uma breve saudação aos nossos internautas que sempre nos acompanham aqui nos nossos programas semanais. Um abraço a Neuza Freire, ao Álvaro Caldas, o Paulo Torquato, o Nazaré de Albuquerque, mais conhecido como Dielso, aqui da base da Bahia, aposentado, da cidade de Serrinha, nosso representante sindical dos aposentados pensionistas, Arthur Ferrari, ex-diretor do Sindipetro Rio de Janeiro, um abraço, Arthur. Davina, diretora do Sindipetro Unificado de São Paulo, aposentado. Madalena, pensionista nossa da Bahia, assídua internauta nossa. Domingos Pessoa, outro companheiro bastante assíduo aqui nos nossos programas, aposentado
de Minas Gerais, Carlindo Urso, aposentado da Bahia, um abraço, Carlindo, também um internauta que regularmente nos assiste, o Almir Monteiro, o Silvio Meirelles, o Ângelo Cataldo, o companheiro Ângelo, um abraço, companheiro Ângelo, um dos representantes dos Cabeças Brancas aqui do Rio de Janeiro, grupo Cabeças Brancas, que tem ajudado muito no debate do nosso fórum, onde está lá a FUP, a FNP, a Contimaf, e que vem discutindo temas relacionados à defesa da PETS e da MS, unificando essas entidades na busca da defesa dos direitos dos participantes assistidos nos planos administrados pela PETS, do sistema Petrobras, e também no nosso plano de saúde, a MS. Está aqui também dos Cabeças Brancas o Valdir Cruz, um abraço, Valdir, Ademário Fernando, Sebastião Guilhermino, companheiro nosso do Espírito Santo, Maria da Glória Almeida, um abraço, Chicão, Francisco Rocha, diretor nosso do Sindipeto Bahia, Arnaldo Filho, companheiro aposentado da Bahia, Carlos Alberto Santos, Denis Frederico, Gilberto Ramos, outro companheiro nosso aqui dos Cabeças Brancas do Rio, Arnaldo Filho, já citei, Joaci Pedro, ex-diretor do Sindipeto Rio de Janeiro, atual diretor do Sindipeto Caxias, um abraço, Joaci, Claudinei Batista, companheiro diretor do Sindipeto Paraná, Climério Chaves, diretor do Sindipeto Bahia, Célia Mesquita, representante sindical dos aposentados pensionistas do Sindipeto Bahia na cidade de São Sebastião, Francisco Braga, José Longuinho, aposentado, companheiro nosso de Alagoinhas, está aqui o Vitebo, que é da base do Sindipeto Norte Fluminense, companheiro aposentado, João Marcos, diretor e aposentado do Sindipeto Bahia, Luciana Monteiro e demais companheiros que forem aparecendo aqui no nosso chat, nós vamos estar aqui fazendo a nossa saudação. Em seguida, eu passo aí a palavra para você, Paulo César Coelho, para você fazer uma saudação, e enquanto nós aguardamos aqui o restabelecimento do sinal aqui do nosso outro convidado, doutor Celso Oliveira, que está também aqui participando do nosso programa hoje. Então, Paulo César, um bom dia para você, a palavra é sua. Bom, bom dia, Paulo. Obrigado por mais essa oportunidade aqui de estar no canal, conversando e esclarecendo algumas coisas e mostrando, né, o trabalho que tem sido feito para combater a associação. Bom dia a todos os participantes, obrigado aí por participarem, é importante a união de todos, aí que todos acompanhem. E a ideia hoje realmente é esclarecer alguns pontos e destacar alguns artigos aqui do Estatuto relacionado principalmente à questão eleitoral, tá bom? Então, hoje o nosso foco vai ser a questão eleitoral e é isso. Estou à disposição, vamos aguardar só o doutor Celson. Tá bom, Paulo. Enquanto o Celso não regulariza o sinal dele, aqui para poder participar do nosso programa, eu queria que já você abordasse, no seu ponto de vista, enquanto advogado experiente, que tem estudado o estatuto aí dessa famigerada e ilegal associação, do ponto de vista do processo eleitoral, quais seriam os pontos que você destacaria em que há evidentes irregularidades ou ilegalidades, tá? Lembrando também que, além do estatuto, nós temos também o edital, né, que foi publicado e que, logo depois de publicado, ele já teve uma ou mais alterações, e que, se você puder destacar também essas mudanças no edital, se existe conflito entre o que está no edital e o estatuto, ou seja, eu queria que você, do ponto de vista jurídico, você analisasse ilegalidades e irregularidades que você observou, constatou, tanto no estatuto da PS, como também no edital e no regulamento eleitoral. Antes disso, fazer aqui uma saudação, né, ao nosso convidado, Celso Oliveira, doutor Celso. Eu vou, depois que o companheiro Paulo
se pronunciar, eu passo a palavra para você, Celso, tá certo? Vamos lá, Paulo. Oi, doutor Celson. Nossa, caiu o sinal. Bom, vamos lá. Eu vou falar primeiro em relação à questão do estatuto, né? Nós já fizemos uma live anterior onde apontamos diversas, né, ilegalidades no estatuto da APS. E entre essas ilegalidades estão vários artigos que tratam da questão eleitoral, tá certo? Então, nós atuando aí junto com a FUP, né, caminhamos cada um por um lado nas medidas de combate à APS, e a FNP, uma das medidas foi a propositura de uma ação civil pública que está em trâmite no Rio de Janeiro, na primeira vara civil, onde apontamos a ilegalidade de inúmeros artigos. Entre esses artigos estão justamente alguns artigos que estão ligados, relacionados diretamente à questão eleitoral. Por exemplo, tem um artigo no Estatuto que estabelece que a Petrobras, como sócia patrocinadora, né, que cabe a ela a escolha da maioria dos membros do Conselho Deliberativo, tá? Então ela escolhe 3, que cabe à empresa a escolha de 2 membros do Conselho Fiscal, tá certo? Que cabe ao Conselho Deliberativo, pela maioria, a nomeação do presidente da APS, ou seja, quem eles indicam é quem vai escolher o presidente da APS. E não só isso, quem eles indicam vai escolher toda a diretoria executiva, né, da empresa. Então, uma questão que nós apontamos desde o início é o seguinte: essa eleição tem como finalidade preencher 2 vagas, né, no Conselho Deliberativo e uma vaga no Conselho Fiscal, as quais, na verdade, ela é feita, no nosso ponto de vista, para dar uma aparência de legalidade para a associação. Porque, na verdade, esses membros eleitos, eles não vão ter nenhum poder de decisão, de fiscalização, de controle, vão estar lá meramente de forma figurativa, né? Porque você imagina só, se a maioria dos membros é indicado pela Petrobras, do Conselho Fiscal, do Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo é quem escolhe o presidente por maioria, sendo um indicado pela Petrobras e da diretoria executiva. Então, a gente vê que, na verdade, o estatuto ele foi elaborado num formato onde sempre todas as decisões e controle são feitos pelas pessoas indicadas pela Petrobras. Então, se pergunta, qual a finalidade de uma eleição? Se essas pessoas eleitas não vão ter poder nenhum, né? Não vão poder decidir nada. Na verdade, a gente vê que é somente para trazer uma aparência de legalidade para a associação, quando, na verdade, a gente aponta que não é, que existem essas ilegalidades no Estatuto. E mais, não só isso, é relacionado ainda à questão eleitoral, o que surpreende a gente é que no Estatuto a Petrobras cuidou até de prever o que aconteceria nos casos em que fosse necessário destituir uma das pessoas nomeadas. Então, na previsão do Estatuto, aquela pessoa que foi nomeada pela Petrobras, ela está lá, vamos dizer, vendo os interesses da Petrobras, é claro, né? Se de alguma forma a Petrobras entender que ela não vai estar seguindo a cartilha dela, né, não vai estar defendendo os interesses dela, simplesmente a Petrobras pode substituir a qualquer tempo aquele membro. Então é um absurdo. Ela só não escolhe como ela pode substituir a qualquer momento aquela pessoa indicada. E em violação ao Código Civil, porque o Código Civil diz que os sócios eles têm direitos iguais. Existem, às vezes, algumas peculiaridades entre os sócios, mas os sócios, naqueles direitos principais de uma associação, eles têm que ter os mesmos direitos.
E, na realidade, não tem, porque, na verdade, quem escolhe os verdadeiros representantes, quem vai responder de fato pela associação, quem vai decidir, quem vai fiscalizar, quem vai ter todo o controle sobre a associação é a Petrobras. Então, você fala, estou indo votar lá, você fala, estou indo lá perder tempo, né? Vou votar em alguém que não tem nenhum poder de decisão. E isso viola o Código Civil, tá? E é discussão da nossa ação judicial, que infelizmente ainda não foi julgada. Não sendo suficiente isso, só para complementar, no próprio Código Civil também existe a previsão de que cabe à Assembleia Geral destituir os membros, né? Então, em uma associação normal, vamos dizer assim, qualquer membro ele poderia ser desligado por decisão de Assembleia Geral. E aqui no Estatuto, a empresa, né, tomou cuidado de prever que a Assembleia Geral ela não vai poder destituir aqueles membros que a Petrobras indicou. Então, nem a Assembleia Geral, que deveria ser soberana, nesse caso do Estatuto da APS, não é, porque ela depende, ela não pode desligar o membro indicado pela Petrobras, e mais, qualquer decisão de assembleia, que é outro absurdo, tem a previsão estatutária que depende da anuência da Petrobras. Então, nessa questão, focando nessa questão eleitoral, o que nós vemos é que a Petrobras, quem elaborou o estatuto, eles elaboraram num formato que, na verdade, não se enquadra como associação. Eles elaboraram no formato que só a Petrobras decide, só a Petrobras controla, é a Petrobras, vamos dizer assim, a dona da bola, né? Os beneficiários aí, que são os maiores interessados, não têm voz nenhuma, nem mesmo através da eleição. Então, esses são alguns pontos básicos aí do Estatuto que apontamos. Existem outras questões em relação a essa transparência do processo eleitoral, que ainda não está bem claro para nós como vai ser essa votação, vai ser eletrônica, e como vai ter esse controle, como nós vamos poder controlar, né? Então, isso existe uma dúvida muito grande em relação a isso. E existe também uma questão de uma divergência aí entre esse sistema eleitoral que eles estão apontando e a previsão estatutária, que é algo que possivelmente vamos discutir judicialmente, e então, até por estratégia, eu não vou entrar em detalhes agora, mas a gente vê que existe sim na eleição, nesse processo eleitoral, algumas contradições aí, algumas irregularidades comparada com o que está previsto no Estatuto. Bom, basicamente é isso. Doutor Celson, seja bem-vindo. Finalmente. Valeu, Paulo. Celso, nas suas idas e vindas aí, espero que agora o seu sinal esteja restabelecido definitivamente. Logicamente, você não pôde acompanhar a intervenção aí do Paulo. Eu vou lhe fazer a mesma pergunta, no sentido de você apontar erros, irregularidades e ilegalidades no Estatuto, no edital e no regulamento eleitoral, né? Sabendo que você pode até ser repetitivo em relação ao que o Paulo colocou, porque você, infelizmente, não conseguiu acompanhar todos os pontos que o Paulo apontou, tá certo? Mas pode ficar à vontade em relação a isso, os nossos internautas vão entender, porque você não conseguiu acompanhar toda a explanação aí do Paulo, tá certo? Então, a palavra é sua. Quais são as ilegalidades, irregularidades que você verificou com relação ao processo eleitoral da APS, tanto no Estatuto, como no edital, como no regulamento eleitoral? A palavra é sua. Perfeito, Paulo. Perfeito. Um bom dia. Bom dia, doutor. Ao nosso Paulo, este brilhante causa
né? Um bom dia a todos os nossos internautas, ouvintes, né? Peço desculpas pelo sinal, enfim, eu estou aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, entre uma reunião e outra, inclusive por questões relacionadas à refinaria Landulfo Alves, mas quero lhe dizer, Paulo, que este processo eleitoral que está a ser completamente organizado, fiscalizado por empregados da Associação Petrobras de Saúde, ele está maculado, né, viciado. Celso, eu sugeriria... Toda a sua extensão, do Celso, princípio ao fim, não fica nada de pé. Celso, eu sugeriria que você... Celso, eu sugeriria que, devido às dificuldades que você está tendo aí na ALBA, na Assembleia Legislativa, que você tirasse a sua imagem e ficasse só com o seu áudio, tá? Contradições, mas caiu de novo. Vai ser difícil dele participar, viu? Porque lá na Assembleia Legislativa deve estar o sinal de Wi-Fi, deve muita gente acessando, ele vai ter dificuldade. Com certeza. Acho que tenta entrar pelo celular, acho que de repente fica até mais fácil. Eu acho que também fica mais fácil. Celso, você está me ouvindo, Celso? Se você estiver me ouvindo, tente pelo sinal de Wi-Fi, mas sem a imagem, só com o áudio, tá? E se não resolver, você tenta pelo seu telefone celular mesmo, porque a gente vai entender as dificuldades, tá? Bom, Paulo, uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês perceberam, é que nas duas vagas que estão em disputa para o Conselho Deliberativo e uma vaga para o Conselho Fiscal, além do fato de no Conselho Fiscal praticamente a eleição ser pro forma, porque só teve um candidato para o Conselho Fiscal, né? Para uma vaga do Conselho Deliberativo também tem um candidato somente, que é a chamada vaga 2, que eles chamam, e para a vaga 1 tem 6 candidatos, para a vaga 1 do Conselho Deliberativo. Então, isso aí me chamou a atenção, e eu queria que você, à luz do Estatuto e do Regulamento Eleitoral, você colocasse aí sua opinião. Por que esse desequilíbrio? Com relação ao Conselho Fiscal, a gente percebe que só teve um candidato, uma vaga. E com relação ao Conselho Deliberativo, para 2 vagas, por que há essa diferenciação? Para uma vaga tem 6 supostos candidatos, e para outra vaga só tem um candidato. Significa que, para esse caso aí, se tiver mantido essa regra, a eleição para essa segunda vaga é pro forma também. A palavra é sua. Oi, Paulo, tudo bem? Bom, no meu ponto de vista, eu entendo que isso foi uma estratégia, né, feita pela empresa, porque eu entendo que, pelo que eu vi os nomes lá, eu não conheço todos os nomes, como vocês conhecem, mas sabemos ali que a maioria dos candidatos são pessoas de confiança da empresa, né? Então, eu acredito que foi uma estratégia da empresa para garantir pelo menos uma vaga, essa vaga aí para alguém que seja de confiança deles e colocar as outras, vamos dizer, a outra vaga, vamos dizer assim, em disputa, né? Eu acredito que tenha sido essa a ideia deles. Então, pode ser que eu esteja errado, mas o que a gente vê é que a empresa, né, na verdade, além de dominar toda a questão da previsão estatutária, que ela domina tudo que é decidido na APS, toda a parte de fiscalização, controle, nem essas vagas, vamos dizer assim, que não tem praticamente voz nenhuma, ela não quer deixar de lado. Então, eu acredito que seja esse motivo, porque ela pretende que nessas vagas também
sejam preenchidas por pessoas de confiança deles. É possível. Mas, como a gente não tem acesso, né, a como foi o processo de inscrição, né, fica realmente uma coisa obscura, né? Uma coisa que não tem uma explicação lógica, né? A não ser, como você falou, jogo de cartas marcadas, né? O que macula, né? Como ia dizendo aí o Celso, antes de cair o sinal dele, macula, né? A legalidade e legitimidade desse processo eleitoral. Outra questão que eu queria que você pontuasse aí, se você verificou entre o estatuto e o regulamento eleitoral algum conflito entre esses dois normativos. Foi verificado que há uma divergência entre o que estabelece o regulamento e o que estabelece o estatuto da APS. Sim. Bom, nós vemos que, na verdade, no estatuto, ele é omisso em relação a vários pontos, né? Até a forma de eleição. Então, o regulamento, eles fizeram esse regulamento para, vamos dizer assim, normatizar o que não estava previsto no estatuto. E tem alguns pontos que se destacam, que é em relação à forma mesmo da eleição, né? A eleição através de meio eletrônico, ocorrendo por diversos dias, né? Não na Assembleia. Então, tem alguns pontos, sim, que a gente acaba enxergando algumas divergências. O Gilberto, tá aqui, nosso companheiro de Cabeça Branca, ele aponta aqui o seguinte, já que você falou aqui sobre os candidatos. A maioria dos candidatos possui 15 anos na Petrobras e, portanto, eles não possuem experiência, discernimento do quanto é importante a garantia da IMS sob a gestão por RH. Muitos têm rabo preso, né? Como você também já apontou, não tem autonomia, né? Não tem liberdade para se funcionar nos eventuais mandatos do Conselho Deliberativo e Fiscal, né? E foram convocados para se inscrever. Então, esse ponto, inclusive, é importante porque, pelo primeiro edital de convocação da eleição, publicado, o período de inscrição se encerrou no dia 31 de agosto, né, de 2021. Ocorre que, até essa data, não tinha havido nenhuma inscrição para essa eleição, o que aponta a desconfiança total dos beneficiários em relação a esse processo eleitoral. E que também eles estão ouvindo os nossos alertas, né, nesse sentido. Por conta disso, a direção da Petrobras, né, através do RH, alterou, né, indicou para a diretoria da APS que alterasse o edital, prorrogando o prazo de inscrição para dia 15 de setembro. E após 15 de setembro, houveram essas inscrições, e como o Gilberto está colocando, as pessoas foram convocadas a se inscrever, porque são cargos de confiança, né? Praticamente todos são cargos de confiança, foram convocados a se inscreverem, né? Para poder legitimar uma eleição que, como nós já iniciamos aí o nosso debate hoje, está cheia de irregularidades. Parece que o Celso agora ele conseguiu estabilizar o sinal dele. Vamos passar a palavra para ele. E voltando à pergunta inicial, Celso, um resumo sobre as ilegalidades e irregularidades que você constatou ao analisar o estatuto e edital de convocação e regulamento eleitoral da eleição da famigerada aí APS. A palavra é sua. Pois bem, Paulo. Se o sinal ficar mais instável, eu vou pedir licença aos companheiros e vou apenas ouvir aqui a live, tá bem? Mas eu quero dizer o seguinte, desde o princípio, né, o processo eleitoral está todo ele maculado
viciado, a começar pela própria formação da comissão eleitoral. As entidades sindicais, né, foram extremamente convocadas a participar desta comissão eleitoral. E por que eu falo isso? Porque estranhamente, né? Porque o próprio estatuto, em seu artigo 19, e o regulamento, em seus artigos 30 e 31, né, estabelecem restrições à participação de associados egressos do movimento sindical. Não teria nenhum sentido, portanto, convidar as entidades sindicais, né, as federações, né, a formar a comissão eleitoral. Com isso, qual foi a solução dada pela APS, pela Petrobras, para viabilizar a formação da própria comissão eleitoral? Né? Ela previu que fariam parte da comissão eleitoral, né, 8 membros compostos por empregados, né, da APS. Ora, como podemos ter uma comissão eleitoral formada por prepostos, por empregados da APS, né, que com certeza não guardam nenhum grau de independência, né, para gerir o processo eleitoral? Analisando essa situação, Paulo, é como se você tivesse, por exemplo, estrangeiros, né, trabalhando no Brasil e organizando as eleições, né, nacionais. Não tem nenhum sentido. Até porque estes colaboradores, estes prepostos, esses empregados, né, muito embora tenham direito a voto, o que é uma outra contradição, tá, não podem concorrer, né, aos cargos de membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal. Então, já na formação da comissão eleitoral, temos esta primeira contradição. Não fosse isto, temos também, né, o estabelecimento de requisitos que extrapolam imensamente, mas muito, né, o que prevê, né, a legislação de saúde por meio da sua resolução RNS número 311, de novembro de 2012. É esta resolução que deveria nortear, né, os requisitos para os de cargos nos órgãos sociais da APS. Paulo, eu fiz a conta, né, são cerca de 30 a 40 requisitos para que um determinado associado, entre aspas, patrocinado, como são denominados associados beneficiários da APS, né, pudesse participar desse processo. Né? Muitos destes requisitos, com toda certeza, não são, né, não são cumpridos, não podem ser cumpridos pela maior parte dos beneficiários da APS, entre aspas, associados da APS. Né? Exemplo da formação em nível superior. Né? Esse é só um. Nós sabemos que muitos petroleiros possuem nível técnico. Né? Por que estes estariam efetivamente afastados de cargos relacionados ao conselho, aos conselhos? Né? Não teriam capacidade, não teriam maturidade, não teriam experiência para fazer? Observe, Paulo, que nós estamos a falar apenas de eleições, entre aspas, e eu vou falar muito entre aspas aqui, né, para cargos nos conselhos. Ninguém aborda, né, a composição da diretoria. Ninguém fala sobre eleições para integrar a diretoria. E sabe por quê? Porque a diretoria executiva, que deveria ser alvo, sim, de eleições, de participação dos associados em se tratando de gestão, ela é toda posta, efetivamente, por membros indicados, né, pela Petrobras. Membros
Estava bem o sinal, mas caiu. Eu vou recomendar ele, se ele voltar aí, para ele ficar só com o áudio, porque eu acho que com o áudio ele vai conseguir participar do programa, porque com o vídeo o tráfego de dados é maior e aí, logicamente, ele não vai conseguir participar de todo o programa. Bom, ele agora está voltando. Celso, você está me ouvindo? Celso, você está me ouvindo? Celso, você está me ouvindo? Sim, Paulo. Tire o seu vídeo, feche o vídeo e use só o áudio. Sim, Paulo, consigo lhe ouvir. Pois não. Pronto, agora pode continuar. Você estava falando da questão do funcionário, estava falando do total domínio em relação à diretoria, que não tem eleição, e a partir daí o seu sinal caiu. Pode continuar. Pois bem, a lógica dos requisitos escolhidos, né, ou melhor, previsto da APS, os requisitos para a opção, né, deste lógica completamente destoante da questão de planos de saúde. Celso, continua cortando muito. Vamos fazer o... Sobre Celso. Celso. Por assegurar que gestores, né, com ilibada Bom, vamos continuar, Paulo. Se ele tentar voltar novamente... Aliás, eu vou pedir o seguinte, a companheira nossa aí, Maria João, que está no apoio técnico, Maria João, por favor, entre em contato com o Celso e diga a ele para tentar fazer o acesso aqui ao programa pelo telefone celular dele e não pelo Wi-Fi, porque já viu que mesmo sem a imagem, o sinal não fica estabilizado, tá? E aí, enquanto você tenta falar com o Celso e ver se ele consegue voltar aí através do telefone, olha, ele está tentando voltar agora de novo. Celso, você está me ouvindo? Celso, está me ouvindo? Sim, Paulo. É melhor você tentar pelo celular, porque pelo Wi-Fi daí da Alba não vai ter jeito. Sim, Paulo. Tá ouvindo? Estou ouvindo. Como o sinal está instável. Né? É melhor você tentar pelo celular. É melhor você tentar pelo sinal. Pelo celular mesmo que eu estou. Ah, tá bom, então. Então, vamos lá. Toda a parte que você tentou retomar aí ficou cortada o tempo todo. Então, vou retomar do início, da parte onde você parou, que foi o fato de a gente estar aqui discutindo as irregularidades na eleição do Conselho Deliberativo Fiscal da APS, mas que também o fato da diretoria ser toda indicada, não existe nenhuma eleição para os diretores da APS. E aí você continua a partir daí a sua análise. Perfeito. Né? Como eu havia dito, né, os requisitos, a lógica dos requisitos estabelecidos pela APS para a assunção destes cargos, ela é inversa da legislação. A legislação prevê requisitos que primam pela boa conduta, pela libada, pela ética, pela moralidade, pela probidade, tá certo?
ao contrário da lógica estabelecida pela APS, que prima por requisitos tão restritivos, que somente aqueles que forem amigos do rei poderão assumir algum cargo. É isso. Ok. Uma questão também importante, antes de eu passar aqui para as demais perguntas dos nossos internautas aqui, é a seguinte: a Lei 9656, que regula os planos de saúde, Paulo. E a agência... Está me ouvindo, Celso? Alô? Oi? Está me ouvindo, Celso? Celso, está me ouvindo? Está me ouvindo? Não, então, vamos deixar para lá. Se ele voltar aí, eu retomo com essa questão. Paulo, vamos com você aqui. O Gilberto aponta outras questões aqui importantes. Gilberto aqui dos Cabeça Branca. Ele coloca o seguinte: lembre-se que não votar nas eleições não significa perder a MS. A MS é garantida pelo ACT. Aí você, enquanto jurídico, né, advogado experiente, existe possibilidade da APS querer restringir o direito ao plano de saúde porque as pessoas não participaram da eleição? Os beneficiários não participaram da eleição da APS? Essa é uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte: como é que a pessoa pode votar na eleição de uma associação se a pessoa não se filiou a essa associação? Simplesmente a Petrobras foi lá, fez uma inscrição compulsória de todos os beneficiários da MS na APS, enquanto associado, mas o fato é que nenhum deles, de livre e espontânea vontade, se filiou à APS, nem foi aberto essa possibilidade de filiação voluntária. Então, eu lhe pergunto, essas duas questões: não votar coloca em risco o direito ao plano? Segundo, um processo eleitoral e que há uma inscrição compulsória, como é o caso da APS, ele é legítimo? Existe validade nessa eleição? Existe validade nesses votos de pessoas que não são associadas regularmente? Oi, PC. Bom, vamos lá. Em relação à primeira pergunta, o voto é facultativo. Então, se a pessoa não votar, o beneficiário não votar, ele não pode sofrer nenhum tipo de penalidade, tá? Então, isso daí não seria um problema. Em relação à pergunta de quem não se associou, se o voto é válido, voltando ao estatuto, existe uma ilegalidade que é discutida nos nossos processos, né? Tanto nos procedimentos nossos, da FNP, da FUP, Sindimar, que é a questão dessa associação compulsória, né? Porque, na verdade, essa transferência da carteira para uma associação é nada mais, nada menos do que uma associação compulsória na APS. Então, esse ponto é discutido nas nossas ações e a gente pede que seja declarado nulo, porque ninguém pode ser obrigado a se associar a uma associação, é inconstitucional isso. Mas, enquanto não for declarado nulo, eles entendem que aquela carteira, aquelas pessoas que estavam na carteira que migraram para a APS, segundo o estatuto, né? Não segundo o que a gente entende. Segundo o estatuto, ele é sócio, então ele poderia votar, tá certo? Essa é a questão. Agora, tem uma questão que é importante a gente mencionar aqui, que é a seguinte: como já foi falado anteriormente, esses cargos para o qual vai ter as eleições, eles são meramente figurativos, né? Porque eles não vão ter nenhum poder de decisão, nada disso. Então, você me pergunta, por que eu vou votar para um membro, minoria do membro do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal? Não tem muita finalidade. Você vai votar em alguém que não vai poder, não ter nenhum poder de decisão. Com voto, a empresa pode vir com o frágil argumento de que, embora a pessoa não tenha se associado
voluntariamente, mas que no momento que ela exerceu o direito de voto, ela está, vamos dizer assim, anuindo aquela associação. Então, a gente não sabe qual é a ideia da empresa em relação a isso, né? Então, como o voto é facultativo, eles não podem penalizar quem não votar, e o risco de você estar votando é que isso vai estar, vamos dizer assim, legitimando, entre aspas, né, dando uma aparência de legalidade para a associação. Que é justamente o que a gente aponta que essa eleição tem essa finalidade exclusiva, dar uma aparência de legalidade da associação, quando, na verdade, os cargos eletivos não vão ter nenhum poder dentro da associação. É isso. Ok. O Siegfried, ele coloca o seguinte: as ações são para questionar o estatuto, não somos contra a APS. Aí você pode me ajudar, Paulo. As ações são contra a APS em relação ao estatuto, aqueles itens que são irregulares e que, ao questionarmos juridicamente, nós estamos automaticamente também questionando a própria existência da associação, da sua finalidade e do seu registro junto à Agência Nacional de Saúde. Não é isso, Paulo? Sim. O fato de impugnarmos o estatuto da associação não quer dizer que reconhecemos a associação. Na verdade, existe a ação judicial onde se discute que a ilegalidade da transferência da carteira e o não reconhecimento da associação, tá? E existe uma ação também judicial, que é essa que eu mencionei, onde se discute a nulidade desses artigos do Estatuto. Então, qual é a base da ação? Nós não reconhecemos essa associação como legítima, nós não reconhecemos ela. E mesmo assim, tem que ser apurado as ilegalidades existentes nela. Porque no momento em que for declarado a ilegalidade desses artigos da associação e, de uma certa forma, tirar todo o domínio de controle, decisão, poder de decisão, fiscalização daquelas pessoas de confiança da Petrobras, nós entendemos que a associação não vai se tornar mais interessante para a Petrobras, que ela quer a associação enquanto ela tiver condições de tomar todas as decisões e ser a única, vamos dizer assim, a poder decidir, a poder fiscalizar. Então, é isso. No momento em que acolhido esses artigos como ilegais e a Petrobras, de uma certa forma, não ter mais esse poder de decisão sobre a associação, sabemos que a Petrobras não vai ter mais interesse na associação. E mais, além disso, um dos artigos que é questionado, também, é a nulidade dessa transferência da carteira. Então, caso acolhido esse pedido e declarando nulo essa associação compulsória, a associação pode até continuar existindo, mas vai ser uma associação, vamos dizer assim, sem sócios, né? Então, se a associação existe, mas os petroleiros, os beneficiários não são sócios dela, tudo bem, a associação pode existir, desde que não interfira na assistência médica e a assistência médica volte para a MS. Então, impugnando essas ilegalidades existentes no estatuto, nós não reconhecemos a associação como legítima, tá? Pelo contrário, nós estamos combatendo e demonstrando as ilegalidades nela existentes. O Francisco Braga reitera a pergunta do Siegfried, você já respondeu aí. O Gilberto, ele lembra que a APS é uma organização, ela foi criada a partir de uma organização criminosa, e que estava como à frente disso o ex-gerente de RH, o Cláudio Costa.
Lembrando que o Cláudio Costa foi demitido, exonerado da Petrobras e responde na CVM por utilizar informações privilegiadas para investir na Bolsa de Valores, que o mercado chama de insider trading, né? Então, e a intenção, lógico, é lesar os beneficiários da AMS, porque eles vão fazer de tudo para tirar os beneficiários da AMS e colocar em outros planos que a APS vai gestar, vai buscar oferecer. E isso também dialoga com o fato da cobrança absurda, da forma como a empresa vem fazendo, do saldo devedor, né, e através dos descontos abusivos. Então, uma coisa se comunica com a outra, dialoga com a outra, é tudo dentro de uma estratégia pensada, executada, para fazer a expulsória dos aposentados pensionistas, a sua transferência voluntária ou obrigatória, saindo da AMS e indo para outro plano, ou simplesmente ficando apenas com o direito ao SUS, como acontece com a maioria da população brasileira, que sofre aí de atendimento, porque não há uma cobertura suficiente do SUS para o tamanho da nossa população. E não há investimento suficiente ou competência no investimento desse recurso para a nossa saúde pública. Bom, continuando aqui, vamos ver se o Celso está aqui nos ouvindo. Celso, você está conseguindo falar? Abra aí o seu microfone. Não, eu acho que ele não está nos ouvindo. Ele está aqui acessando através de áudio, tem o sinal dele aqui, mas ele não está nos ouvindo. Então, vamos continuar aqui o programa, Paulo, somente com você por enquanto. O Gilberto comenta a pergunta do SIG: questionar a legalidade do estatuto é o mesmo que demonstrar a ilegalidade da Constituição da APS, que é exatamente o que o Paulo, né, já colocou aqui, o que a gente já se posicionou sobre isso. O Ricardo Nunes, que também é daqui do Rio de Janeiro, dos Cabeças Brancas, eu estou aqui no Rio de Janeiro, cheguei ontem. Bom dia aos apresentadores e a todos que, além dos eventuais... pulou aqui. Aí, vamos lá, voltar de novo. Tem um debate aqui. Bom, voltando aqui. Os apresentadores que, além de eventuais atualizações de denúncias, temos também notícias alvissareiras. Bom programa. Tá certo? O Tonhão, companheiro do Sindipeto Norte Fluminense, diretor do Sindipeto Norte Fluminense, companheiro também da direção da ANAPA. Um abraço aí, Tonhão. A luta contra a PS tem que ser em todas as frentes. Já temos ações contra a criação da PS e temos sim que lutar contra qualquer ilegalidade no processo eleitoral. Ok? O Gilberto, você sabia que o conselheiro eleito pode ser destituído pela diretoria se estes forem contrários aos seus interesses e até serem processados por estes? Gilberto faz esse comentário. É isso mesmo, Paulo? A diretoria pode destituir um conselheiro eleito? É isso mesmo que o Gilberto está colocando aqui? Queria que você explicasse isso. O SIG coloca aqui de novo: Gilberto, estamos indicando não participar para não legitimar a Constituição do monstro. Portanto, deveria se questionar o desvio de finalidade e retirar do RH e entregar a estranhos. Defendemos a participação na gestão da MS. Isso não seria caso de denúncia junto ao Ministério Público Federal? Aí já é o Ricardo falando. Ricardo, já fizemos denúncia ao Ministério Público, como já dissemos logo aqui no início do programa. E o Gilberto continua. É isso, não temos que além de atingir o centro do problema, atacar os flancos também. Esse estatuto é indecente, imoral e ditatorial. Davina reforça que nós já denunciamos aqui no Ministério Público. Gilberto, você sabia que os custos operacionais serão pagos por nós? Já falamos sobre isso. O Siegfried, concordo com o fato de ser um monstro,
mas preocupa que o Judiciário impõe ajuste de participação e de legitimidade da APS. Essa é uma questão importante. Existe esse risco, Gilberto? Então, vamos lá. O SIG levanta uma outra questão aqui. Nós entramos contra o Estatuto na Justiça, e a Justiça pode, na ação, caminhar no sentido de garantir a nossa participação no Estatuto e, com isso, legitimar a APS. Existe esse risco, na sua opinião? Bom, na verdade, o que a gente impugna é justamente essa migração, essa associação compulsória. O que pode acontecer é o juiz entender que o nosso pedido não procede, julgar improcedente a ação. Isso não quer dizer que vai estar legitimando a associação, quer dizer que a associação vai continuar do jeito que está hoje, entendeu? E vão existir outros meios de se discutir isso. Mas, sinceramente, é inconstitucional a associação compulsória. A gente vê que a empresa utiliza, né, a APS de artifícios, recursos e tal, mas eu acredito muito em que esse pedido seja acolhido, tá? Agora, lógico, cabe ao juiz decidir. O nosso pedido é para que não haja essa associação compulsória. E se o juiz não acolher nosso pedido, vamos tentar outros caminhos, mas é um pedido que a gente acredita bastante, tá bom? Em relação à outra pergunta, em relação à destituição, desligamento dos membros eleitos, conforme prevê o Código Civil, os membros eleitos, eles podem ser, sim, desligados mediante uma assembleia, né? Decisão de Assembleia Geral. Não lembro de ver no Estatuto nenhuma previsão de que a diretoria possa tomar essa decisão, e caso venha a acontecer, existem elementos fortes também para se questionar a ilegalidade disso. Mas o desligamento do membro eleito, o correto é pela Assembleia Geral, tá bom? Não por decisão de diretoria, não. Tá sem som, o PC? O áudio tá desligado, PC. Tá, obrigado, Paulo. A questão, então, na ação judicial, apontando das ilegalidades do Estatuto, é a gente saber exatamente o pedido que a gente vai fazer, correto? Para não dar esse espaço, né, e correr esse risco que o SIG corretamente está levantando, né? E isso, logicamente, esse alerta, nós vamos ficar bastante atentos a essa questão, porque o nosso objetivo maior não é anular a eleição, anular o Estatuto. Nosso objetivo maior é anular a possibilidade da associação existir, ou em ela existindo, anular a possibilidade dela ser uma gestora de plano de saúde e, principalmente, da nossa AMS, né? Ou seja, são passos, né? Você tenta anular a associação, se não consegue anular, você tenta anular o registro como operadora de saúde, se não consegue anular, você tenta anular a transferência da gestão da AMS para a APS, e por assim por diante. São vários passos aqui que a gente está dando nessa verdadeira batalha judicial que a gente vai ter que fazer. O Gilberto coloca que o DR e o CD podem destituir os patrocinadores, e com isso todos os ônus, inclusive 10, passam a ser exclusivamente nossos. Essa é uma outra questão que o Gilberto está levantando, Paulo. A diretoria e o CD podem retirar as patrocinadoras, apesar que é meio redundante, né? Porque a diretoria e o CD só vai fazer aquilo que a patrocinadora quiser, porque eles são indicados pelas patrocinadoras, a maioria que está lá, então é meio redundante. Agora, o que parece, sim, tem uma prerrogativa no Estatuto, né, que esses patrocinadores, a hora que quiserem, eles podem se retirar do patrocínio da associação, correto? Bom, no Estatuto, o Conselho Deliberativo, ele, vamos dizer assim, ele
escolhe a diretoria executiva, mas não tem, e a empresa, a Petrobras, pode pedir o desligamento dos membros, mas não da patrocinadora, né? Não, a própria empresa ela pode pedir, mas os membros em si, conforme previsão legal, não existe essa previsão no estatuto, tá? Dos membros do Conselho Deliberativo, do Conselho Fiscal, pedirem a saída da patrocinadora. No estatuto não tem essa previsão. Mas a possibilidade das patrocinadoras se retirarem, isso está colocado no estatuto. Sim, mas não através de decisão do Conselho Deliberativo, né? Sim, mas por livre decisão autônoma delas, é isso? Sim. Sim, mas se isso, vamos dizer assim, ocorrer, são outras medidas judiciais, outros questionamentos, né? Foge completamente do que está sendo discutido hoje. A gente está combatendo, vamos dizer, o que existe hoje de legalidade, né? A gente não tem como tentar prever e já combater algo que pode ser que venha a acontecer. Eu acho difícil acontecer isso neste momento, em decorrência do que tem previsto no acordo coletivo, né, da categoria também não permitir isso, vai ser uma luta muito grande. Eu não acredito que neste momento a empresa optaria por esse caminho. Ok. O Celso está voltando aí com o áudio, sem a imagem. Celso, você está nos ouvindo? Está podendo abrir o microfone? Eu estou acompanhando a apresentação regozijado com as explicações do meu colega. Tá certo. Uma pergunta, vê se você consegue, apesar da precariedade do sinal, você consegue responder. A Lei 9656, que regula os planos de saúde, e a Agência Nacional de Saúde, que também fiscaliza e regula os planos de saúde através de resoluções, existe alguma questão relativa às eleições das operadoras de saúde, das associações que operam o plano de saúde? Se existe algum conflito entre esse processo eleitoral e o que determina a lei ou as resoluções da Agência Nacional de Saúde em relação ao processo eleitoral? Pois bem, não há nenhuma resolução normativa expedida pela Agência Nacional de Saúde a disciplinar rigorosamente como, né, um processo eleitoral ele deve ser realizado. O que nós temos é resolução normativa da ANS, né, a disciplinar a necessidade, obrigatoriedade de uma operadora, especialmente de autogestão, ter mecanismos, né, de fiscalização e efetiva participação do corpo social na gestão da entidade. Isso existe. Portanto, Paulo, nós estamos diante de um deserto legislativo, né, específico, ou seja, não há uma norma específica, mas há princípios de direito e normas do Código Civil, né, que disciplinam, sim, né, aspectos do processo eleitoral. Exemplo, não pode haver associados, né, tratados de maneira distinta, tá certo? A ponto de inviabilizar, né, a sua própria condição de associado. Quando há restrição, por exemplo, para que o associado ele vote, ou melhor, o associado ele possa, por exemplo, votar pela destituição de administradores, que é o caso dos associados patrocinados, eles não podem, né, exercer esse direito em relação aos membros indicados pela Petrobras, né? Aí nós temos, por exemplo, uma norma relacionada à votação, que não é exatamente processo eleitoral, não é isso? Mas é uma norma que diz respeito à deliberação, né, que está em desacordo com o Código Civil, né?
Observe o seguinte, Paulo. Eu notei que os associados colaboradores, os associados empregados, não estamos aqui para defendê-los, é claro, mas eles não podem concorrer sequer a estes cargos que estão legados, permitidos aos associados beneficiários, né, digamos assim. Essa é uma ilegalidade, por exemplo, né? Mas existem Você quer muitas dizer, então, outras... desculpe te interromper, você quer dizer que, pela regra eleitoral, os funcionários da APS vão poder votar? É isso? Sim, o regulamento prevê que eles podem votar, mas não podem concorrer ao cargo eletivo. Percebe? Só que tem um detalhe, reforçando a ilegalidade, apesar que a gente não tem nada contra os funcionários da APS que estão sendo contratados, temos sim a quem está na gestão, que aí é outra discussão, mas esses funcionários da APS, eles estão proibidos de entrar no plano da AMS. Eles são funcionários, eles não estão na AMS. E a AMS é o único plano que a APS administra, pelo menos até agora. Então, como é que eles podem votar se eles não participam do plano? Não é? Mais do que isso, eles não apenas votam, mas eles controlam todo o processo eleitoral, como disse no princípio. A eles cabe homologar as chapas, a eles cabe a decisão em torno da impugnação das chapas, a eles cabe dar posse aos membros que vierem a ser eleitos. Ou seja, é um poder completo dado a empregados da Associação Petrobras de Saúde. Tá. O Paulo já falou sobre isso, eu queria ver a sua opinião. E aí eu vou emenda aqui com a pergunta do Ângelo Cataldo, que também tem a ver com outra questão aqui que o Gilberto levantou, também dos cabeças brancas. A questão é a seguinte: como é que você vê o fato que, ao término da inscrição, você tem uma vaga para o Conselho Fiscal e só tem um candidato? Para as 2 vagas do Conselho Deliberativo, uma vaga tem 6 candidatos e a outra vaga tem apenas um candidato. Como é que você vê isso? Por que e aí a coisa mais gritante, no Conselho Deliberativo, com 2 vagas, 6 candidatos para uma e um candidato para outra vaga. Como é que você vê isso? Qual a sua conclusão sobre esse processo de inscrição? A outra questão, que é o que o Ângelo levanta, é o seguinte: caso seja possível recomendar a instituidora, aí é anterior, salvo engano, é possível, pelo estatuto, o Conselho Deliberativo da Associação recomendar que a instituidora, que a Petrobras deixe de ser a mantenedora, que não é mantenedora, é patrocinadora. E, se for possível, recomendar a instituidora se retirar das obrigações, como ficarem as responsabilidades previstas em lei. Então, o ponto de partida o Coelho já se manifestou sobre isso. Existe essa possibilidade? E aí vem a questão que o Gilberto levanta. Não, o que tem é o artigo 10º, que permite, como o próprio Paulo já reforçou aí, que por livre e espontânea vontade, como lhe convier, as patrocinadoras, né, os associados patrocinadores, que é a Petrobras e a Transpetro, se retirem do patrocínio do plano. Então, qual é a sua visão sobre essas questões? Bom, em relação à questão que envolve as inscrições nas vagas que foram disponibilizadas, é preciso notar que o artigo 28, parágrafo 1º do regulamento, prevê que, no momento da inscrição, as chapas deverão indicar para qual vaga, né, irá concorrer. Tá certo? Tivemos, como você já colocou, né, um número grande ou melhor, grande não, né, um número de inscritos, me parece que são 6 chapas, não é, para a primeira e apenas uma, salvo o melhor juízo, para a segunda, né? Isso tem a ver exatamente com os critérios restritivos que foram estabelecidos.
Essa vaga 2 é a vaga destinada aos representantes do movimento sindical, né? Egressos do movimento sindical. Aqueles que, mesmo que tenham 4 anos, mesmo que há 4 anos atrás tenham exercido cargos sindicais, né? Esses poderiam, em tese, fazer parte dessa chapa. Né? Não entendi, Celso. Você está dizendo que para essa segunda vaga poderiam se inscrever candidatos egressos do movimento sindical com mais de 4 anos ou menos de 4 anos? Não entendi. Menos de 4 anos, inclusive. Né? No regulamento, houve essa previsão. Né? Então, você está dizendo que o regulamento que tem essa previsão contraria o estatuto, é isso? Sim, o estatuto é mais restritivo, né, a esse respeito. O estatuto, aliás, né, ele prevê, né, ele nem deixa claro que haveriam 2 vagas distintas, né, a possibilidade de inscrição em 2 vagas distintas. O regulamento, ele disciplinou algo que o estatuto mesmo não prevê. Nesse ponto, me parece então, até que é ilegal. Desculpe te interromper, porque eu acho que esse ponto é muito importante. Tem um cheiro aí de uma armadilha. Veja se eu estou raciocinando corretamente. O estatuto proíbe que as vagas do Conselho Deliberativo e Fiscal sejam ocupadas por beneficiários da MS que estejam há menos de 4 anos egressos do movimento sindical, tá? Ou seja, só com mais de 4 anos já, depois que saiu do sindicato, poderia ser candidato. O estatuto é uma lei maior, o regulamento é uma lei menor, não pode confrontar o estatuto. Se o estatuto é omisso, como você falou, o regulamento tem liberdade de regular aquilo que o estatuto não estabeleceu. Mas aquilo que o estatuto vedou, o regulamento não pode ultrapassar. Se meu raciocínio estiver correto, e você está dizendo que o regulamento para essa segunda vaga permite inscrição de candidatos egressos do movimento sindical há menos de 4 anos, contrariando o estatuto, eu só posso entender que isso é uma armadilha para que os dirigentes sindicais se inscrevessem, ou os que saíram do sindicato também de 4 anos se inscrevessem, e depois houvesse um pedido de impugnação baseado no estatuto, e com isso desmoralizar eventuais membros do sindicato, ou que saíram do sindicato também de 4 anos, que se inscreveram. É isso? Seria essa a armadilha? Será que eu estou pensando corretamente, ou eu estou mais na teoria da conspiração? Não, eu não diria que é a teoria da conspiração, não. Eu diria que isso é muito possível, sim. Mas quero fazer apenas uma ressalva. O regulamento, no silêncio do estatuto, não pode disciplinar. Não é o regulamento que disciplinaria a omissão estatutária. O próprio estatuto, né, prevê que as omissões hão de ser supridas, né, pelo Conselho Deliberativo. Então, o regulamento, nesse ponto, ao meu ver, né, ele é ilegal, tá? como vários outros aspectos. Agora, é só um detalhe. Por que abriu-se a possibilidade de inscrição de membros, né, de ex-gestores do movimento sindical ou membros do movimento sindical, né, para uma vaga e não para as 2 vagas? Quer dizer, são critérios que não guardam nenhuma lógica jurídica, percebe? São restrições que somente somente podem ser compreendidas à luz, né, de um processo que está viciado, que está sendo completamente conduzido, né, para, né, a
escolha dos representantes que irão ocupar. Escolha por parte, é claro, da Petrobras. Eu comentei isso porque, Celso, existem aí alguns comentários que as entidades sindicais, as associações, mas principalmente as entidades sindicais, estariam contra a eleição por causa da vedação de dirigentes concorrerem, ou ex-dirigentes, né? E eles abrindo essa brecha aí, que eu entendo, né, e que você confirmou, que é ilegal perante o estatuto é ilegal em proibir, mas confrontando esse estatuto com o regulamento estaria contrariando o estatuto, que não poderia, mesmo o estatuto sendo ilegal. E aí ocorre que, quando abre essa possibilidade, eu só posso entender que é uma armadilha, porque se os dirigentes sindicais se inscreverem, até pode não ser impugnados, reforçaria esse discurso de que os sindicatos só estariam contra a eleição porque os membros do movimento sindical não podem ser candidatos. É nesse sentido que eu acho que eles tentaram fazer essa armadilha aí, entendeu? Sim, e mais do que isso, né? Eles tentaram corrigir algo que apontamos, né, em diversos foros e jurisdições como ilegal, que é a restrição, né, de participação, sim, de associados, ou melhor, de membros egressos do movimento sindical, né? Essa é uma restrição absolutamente abusiva, arbitrária, né, e que, inclusive, afronta normas da Organização Internacional do Trabalho, tá? E eles, na expectativa de corrigir esta aberração jurídica prevista no Estatuto, então, né, criaram no artigo 35, parágrafo 2º do regulamento, né, essa brechinha para permitir que uma vaga pudesse ser ocupada, né, por egressos, né, por membros egressos aí por associados egressos da organização sindical, ainda, né, que não observado esse prazo, essa super quarentena de 4 anos. Cara, lembrando que, conforme nós discutimos, não é, Coelho e Celso, e orientado por vocês, né, nenhum dirigente sindical ou ex-dirigente sindical, né, se inscreveu para o processo eleitoral, né, para não legitimar esse processo, né, para não legalizar esse processo. Então, o que demonstra de forma muito explícita a nossa decisão, a nossa determinação de lutar contra a existência da PS, contra a possibilidade dela administrar plano de saúde, contra a possibilidade dela administrar a AMS, contra a possibilidade dela ter associados compulsórios, como é o que está ocorrendo até agora nesse processo. O Ângelo Cataldo pergunta aqui, e eu queria fechar com vocês, que nós estamos agora com 1h25, para a gente poder encerrar o programa. O Ângelo pergunta, ele tem pergunta sobre a comissão do MS, eu faço isso aqui no fechamento, mas tem uma pergunta do Siegfried, que é a seguinte: se o judiciário concordar com a necessidade de haver a migração individual dos participantes da MS para a PS, vamos migrar? Então, vou passar a palavra para Paulo, para ele responder, e depois para o Celso. Bom, vamos lá. Deixa eu responder algumas perguntas que eu estou vendo aqui. Primeiro, em relação ao que o Dr. Celso falou, em relação a chapa 1, chapa 2, exatamente isso. O que eu imagino, o que eu até havia exposto inicialmente, como os sindicatos já haviam manifestado que não iriam participar da comissão eleitoral, do processo eleitoral, eu entendo que a empresa colocou essa divisão de chapas, o qual não está prevista no estatuto, justamente num formato que ela, mais uma vez, quer dar um ar de legalidade e, por outro lado, ela conseguiria, sabendo que as entidades não têm interesse em colocar ninguém,
para a legítima associação, em ela colocar alguém que foi do movimento sindical, que hoje talvez esteja do lado dela. Então, ela garantir aquele voto a favor da empresa, garantir aquela vaga, né? Eu acho que foi, como falado anteriormente, carta marcada. Ele falou, isso daqui vamos garantir que tenha alguém nosso. Eu acho que talvez tenha sido isso, sabendo que os sindicatos já haviam manifestado o não interesse em participação. Passando para outra pergunta que foi feita em relação à retirada da Petrobras, sim, o artigo 10 do Estatuto, ele coloca a situação em que a patrocinadora pode se retirar. Porém, não é o Conselho Deliberativo que vai decidir isso, tá bom? Então, só para esclarecer, porque parece que acho que ficou um pouco confuso esse esclarecimento. A patrocinadora pode sair? Pode, mas não é o Conselho Deliberativo que vai decidir em relação a essa questão. E agora, para concluir, em relação ao questionamento do judiciário. O judiciário, ele tem que analisar e decidir em cima do que está sendo pedido no processo. O pedido do processo é que seja declarado ilegal a migração da carteira, né? A migração dos beneficiários. Então, o juiz ele não vai falar, é legal essa migração. Ele pode falar que é ilegal em cima daquele fundamento que nós pedimos, mas ele não é automaticamente declarar a legalidade. O pedido não é esse, o pedido é para declarar ilegal. Então, o que pode acontecer, ele julgar improcedente, indicando que, no ponto de vista dele, com aquele fundamento, não é ilegal. Mas nada impede de, havendo outro fundamento, voltar a se discutir essa legalidade, entendeu? E enquanto não for declarado ilegal, então a gente entende, entre essas, que existe a legalidade, né? Porque o estatuto está lá, está registrado. Então, se a ação for improcedente, mantém como está e existe a possibilidade de novas discussões, tá certo? Mas eu acredito que a gente vai ter uma decisão favorável, até porque é um questionamento, essa migração da carteira é um questionamento que tem tanto no processo que está em trâmite na Justiça do Trabalho, o processo que está em trâmite na Justiça Civil, no processo que foi proposto pela FUP. Então, essa questão da migração não é discutida apenas em um processo. Celso. Bom, a APS, ela sofre, né, pelo mal que ela mesma criou. Ela não tem associados. Para que vocês tenham uma ideia, o artigo 52 do regulamento eleitoral prevê que não serão computados os votos brancos e nulos. Por que ela previu isso? Né? Exatamente porque sabe perfeitamente, né, que terá aí talvez uma dezena ou 3 dezenas de votos, né, numa carteira que contempla, né, mais de 280 mil beneficiários. Tá? Seguramente votarão os chamados associados colaboradores, os empregados da APS. Né? Serão eles mesmos a votar, né, a eleger as vagas, né, que foram as pouquíssimas vagas disponibilizadas aí para os associados beneficiários, né, para os associados patrocinados. Imagine, os colaboradores, os empregados da APS que vão eleger os conselheiros, né, egressos do corpo social. São as contradições, Paulo, que somente se multiplicam, né, nesse caso. Mas, assim, como o Paulo já colocou, né, a nossa luta, ela passa rigorosamente por, né, impedir que a APS, né, possa, sim, realizar este processo eleitoral, né,
mas mais do que isso, que ela mesma possa existir enquanto operadora de plano de saúde, como você já bem ressaltou, Paulo. Tá? Nós vamos acompanhar o desfecho desse, o caminhar deste processo eleitoral, né? No momento oportuno, certa. Infelizmente, seu som caiu de novo. Paulo, eu ia fazer uma pergunta para vocês dois agora no final, e se não puder responder, fica no ar, não tem problema. Que é o seguinte, e aí a gente vem aí estudando, vai analisando, bom, parece que ele voltou aí agora, que seria o seguinte, e tem a ver com a retirada de patrocínio, né? Na Previdência Complementar, a legislação permite a retirada de patrocínio, condicionado ao respeito ao direito acumulado do participante e do assistido do plano de previdência, né? Num plano de CD, o direito acumulado já está lá na conta individual. No plano de BD, esse direito acumulado, você tem que fazer o cálculo da individualização da reserva, correto? E aí, como está colocado no Estatuto a possibilidade da retirada do patrocínio da Petrobras e da MS retirar, o que é que a legislação dos planos de saúde fala sobre isso? Simplesmente ela vai e sai e não tem nenhuma indenização, tem nenhum valor a ser pago, não respeita o direito acumulado dos beneficiários da MS, como acontece com o participante assistido na Previdência Complementar, que a legislação fala sobre isso. Simplesmente, um belo dia, a gestão da Petrobras e da Transpetro decide se retirar, e aí acabou qualquer compromisso e não há nenhum pagamento com relação aos direitos dos beneficiários em relação ao plano de saúde. Então, fica essa pergunta. E, por último mesmo, qual é a previsão que vocês têm, você, Coelho, e o Celso, aí, se puder estar falando, que já voltou, das ações para a gente barrar essa eleição, ou anular o seu resultado? Lembrando aos nossos internautas que nós não estamos entrando aqui nos detalhes da estratégia jurídica, logicamente. Aqui é um programa que fica disponibilizado na internet. Nós não vamos estar aqui discutindo estratégia jurídica, né? Para que o outro lado não conheça, não saiba de antemão o que é que a gente está pensando. Então, em relação à anulação dessas eleições. Então, especificamente, qual data, previsão que vocês têm para essas ações buscando a anulação do processo eleitoral? Você, Paulo. E aí você já aproveita e já pode fazer suas considerações finais, e depois eu passo para o Celso, se ele tiver em condição de falar aí, por causa dos problemas do sinal dele. Bom, vamos lá. Respondendo à primeira pergunta, eu vou ler aqui o artigo 10º, né, do Estatuto, no inciso 2º. Vamos lá. O desligamento espontâneo dos associados dar-se-á. Aí vamos lá. 2. No caso da associada patrocinadora, após o cumprimento das disposições estabelecidas no convênio de adesão e nas normas emanadas pela ANS, né? Agência Nacional Suplementar. Então, o que acontece? A previsão do Estatuto, é lógico, porque eles têm que cumprir a lei, para a retirada da patrocinadora, ela tem que cumprir uma série de requisitos, tá? Que vão, de uma certa forma, dar garantias. Então, eu não tenho aqui como elencar todas essas obrigações, mas está previsto na ANS. Então, eu acho pouco provável que caminhe nesse sentido, entendeu? Esse é o primeiro ponto. Em relação a ações judiciais, especificamente, aguardávamos que a ação declaratória de nulidade de algumas cláusulas fosse julgada agora, antes das eleições. Pelo que vi,
eu acreditava que ia ser julgada, mas já estou vendo que não vai ser, tá? Porque entrou uma petição agora, a juíza não despachou, então estamos preparando uma demanda, tá, judicial, uma ação judicial, com um pedido de liminar, com pedido de suspensão da eleição, e os fundamentos estão justamente em relação às contradições e omissões existentes no estatuto, tá bom? Nós estamos tomando as medidas sempre em conjunto com a FUP, então estamos desenvolvendo, vamos iniciar uma conversa aí na questão jurídica e pretendemos dar entrada em uma ação judicial, acredito, aí no início da próxima semana. Valeu, Paulo. Agradecendo aqui mais uma vez a sua presença no nosso programa. Celso, a palavra é sua, se você puder falar. Vamos lá. Sim, nós vamos dar entrada nesta ação, né, como o doutor Paulo bem colocou, certamente no princípio dessa próxima semana, tá bem? Logo, logo, né, teremos informes para dar a esse respeito. Tá? Entretanto, eu quero apenas, Paulo, aproveitar esse momento para alertar aqueles que se candidataram, tá? Que se apresentaram, né, nas chapas para a candidatura, tá bom? A APS, ela caminha para um desfecho melancólico, né? E as diversas irregularidades hão de ser reconhecidas pelo Poder Judiciário, inclusive o desvio de finalidade que motivou a sua criação. Tá? Isso significa que ela certamente será alvo de intervenção por parte da Agência Nacional de Saúde. E se assim for, né, todos os dirigentes, inclusos os conselheiros, ficarão, inclusive, com seus bens indisponíveis, porque isso é próprio do regime de direção fiscal estabelecido pela Agência Nacional, como está acontecendo, por exemplo, em relação à Prevent Senior, né, que é um caso que veio à tona, né, muitos têm acompanhado, né. Nesse momento, todos os seus dirigentes estão com seus bens indisponíveis, bens pessoais indisponíveis. Então, quem não quiser correr este risco, é melhor retirar a candidatura. E fica aqui apenas uma sugestão e um alerta. Tá bem? No mais, Paulo, quero agradecer, pedir desculpas por essa instabilidade no sinal, enfim, né? E oportunamente nos colocarmos à disposição para maiores esclarecimentos. Muito importante esse seu alerta, né? No final, importantíssimo. Você tem algum comentário a fazer sobre a retirada de patrocínio, que está prevista lá no artigo 10º? Essa retirada não respeita o direito adquirido, como acontece na Previdência Complementar, que tem que se pagar o direito acumulado? Paulo, a retirada de patrocínio é um processo extremamente complexo, né? Como o doutor Paulo já colocou, né, normas estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde hão de ser cumpridas, né, dentre as quais, inclusive, a própria necessidade de permitir a transferência dos beneficiários para uma outra operadora de plano de saúde, né? Hipótese, inclusive, em que as reservas atuariais precisaram ser devidamente também transferidas. Enfim, há uma série de medidas que precisarão ser observadas caso isso ocorra. Tá bem? Eu acho também pouco provável que a Petrobras se movimente nesse sentido, pelo menos, né, neste ano e meio aí, né, em que vigora um acordo coletivo de trabalho garantindo. Este sim é o principal instrumento, né, de garantia dessa assistência. Não houvesse um acordo coletivo de trabalho, aí sim essa hipótese poderia se tornar ainda mais provável. Tá bem? Então, eu gostaria de ficar nisto, porque
para detalharmos efetivamente todos os requisitos a serem observados na hipótese de retirada do patrocínio, demandaríamos mais um outro programa. Tá certo. Bom, eu queria, para finalizar o programa, além de agradecer vocês dois, lamentar as dificuldades que o Celso teve de participar integralmente do nosso programa, mas aí, dentro do possível, a gente tentou suprir e contornar esses problemas. Eu queria terminar aqui nesse ponto do acordo coletivo, porque acho que isso responde aos questionamentos do Siegfried e as preocupações aí dos demais companheiros. E o Celso pontuou bem. Nós temos o acordo coletivo de trabalho, que estabelece a nossa relação com a Petrobras e as demais as demais empresas do sistema Petrobras que compõem a MS, tá? E que pagam e que participam do custeio da MS para os seus empregados e seus atuais e futuros aposentados, desde que eles se aposentem no INSS, no prazo máximo de 90 dias após a rescisão do contrato de trabalho, e que tenham pelo menos 10 anos antes de se aposentarem como contribuintes da AMS. Então, isso está garantido em acordo coletivo, e o direito adquirido sem um acordo coletivo está garantido em lei, 9656. A diferença entre estar com acordo e sem o acordo é o custeio. Sem acordo, o custeio é 100% nosso. Com acordo, o custeio é dividido. Hoje, atualmente, 60% da empresa, 40% nosso. Nós não temos, enquanto integrantes do acordo coletivo, integrantes, vocês, através das suas representações, que são os sindicatos, as federações, nós não temos nenhuma relação jurídica com a PS. Na última reunião da comissão da MS que a gente fez, que está prevista no acordo coletivo, todas as discussões que a gente fez, todas as cobranças que a gente fez foi para o RH referente à MS. Em nenhum momento nós discutimos qualquer questão relacionada à APS. E se a gente tiver que cobrar problema de custo da MS, problema de falta de atendimento, atraso na liberação de procedimentos, problema na cobertura, descredenciamentos, nós vamos cobrar do RH da Petrobras, que é com eles, é com a Petrobras, é através do RH que a gente negocia o acordo coletivo e você estabelece as condições e os direitos em relação ao nosso plano de saúde. E aí, para separar, a AMS é uma coisa, Petrobras é outra, APS é outra. Então, não interessa quem está gerindo a AMS. Pode ser a Petrobras, através do RH, pode ser a APS, Associação Petrobras de Saúde, pode ser a Bradesco, a Sul América, pode ser quem for. Enquanto nós tivermos o acordo coletivo, nós temos garantido o custeio, nós temos garantido as coberturas, tudo que está lá regulado no acordo coletivo. O nosso grande problema é com a existência da APS, que a gente já começa a ter um comprometimento, porque o custo administrativo operacional será cobrado de nós, e antes ele era exclusivamente da Petrobras, e agora vai ser dividido na proporção de 60-40, 60 para a Petrobras, 40 para nós, eles vão querer cobrar, logicamente, nós não vamos aceitar, vai ser outra briga institucional, política e jurídica, mas a grande questão é, em a APS ainda não sendo anulada juridicamente, a gente ficar sem acordo coletivo ano que vem. Aí, esse é o pior dos mundos. Essa é a pior situação que pode existir. Enquanto nós tivermos um acordo coletivo, e nós vamos ter que brigar muito ano que vem para manter o acordo coletivo e as cláusulas que nós temos a garantia do nosso plano de saúde. Sem o acordo coletivo, a situação fica muito complicada. Então, para nós, enquanto dirigentes sindicais, a gente vai cumprir e exigir o que está no acordo coletivo.
não interessa, não existe associação A, B, C, D, E, APS, APB, seja o que for. Interessa é o que está no acordo coletivo e o que nós temos que cobrar da Petrobras e das empresas que custeiam o plano juntamente com os beneficiários da MS. No mais, pessoal, agradecer imensamente, mais uma vez, o tempo, a paciência, participação dos dois competentes advogados aqui, o Paulo César Coelho, assessor jurídico da FNP, e do SINDIMAC, que é o sindicato que compõe a Confederação dos Marítimos, a Contimaf. Agradecer a Celso, que é o nosso assessor jurídico na FUP, e especialmente a você, internauta, que está sempre aqui nos prestigiando aqui com a sua audiência, com a sua participação. Um abraço, um bom dia a todos, um bom almoço, uma boa folga, descanso agora no final de tarde, e um bom fim de semana, semana menor por causa do feriadão, e na próxima quinta estaremos aqui novamente, provavelmente para discutir aqui as ameaças à Previdência Complementar fechada, por conta dos projetos de lei do governo Bolsonaro, que querem alterar a Lei Complementar 108 e 109 e permitir que as entidades abertas ofereçam plano de saúde para os nossos participantes assistidos da PETS. Então, estará presente representantes da ANAPA para fazer esse debate conosco na próxima quinta-feira. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Tchau. Tchau, um abraço. Um abraço aí Forte para abraço todos. a todos. Muito obrigado.